Olá, pessoal, dando continuidade aos nossos estudos, hoje a gente vai falar da segunda lei de Mendel, ok? Então, a segunda lei de Mendel, ela também é conhecida como segregação independente. Ela estabelece como duas características são transmitidas de um indivíduo para outro ao mesmo tempo. Cada par ele vai se segregar de maneira independente dos outros alelos durante a formação. Essa base foi formulada na herança de duas ou mais características acompanhadas ao mesmo tempo. Gente, as primeiras conclusões de Mendel, que deram origem à chamada primeira lei de Mendel, elas foram baseadas na análise do processo de hereditariedade de apenas uma característica das ervilhas. Então, Mendel deu prosseguimento aos seus trabalhos e realizou a análise de duas ou mais características ao mesmo tempo. Então, foram essas análises que deram origem à lei da segregação independente, mais conhecida como a segunda lei de Mendel. Para compreender melhor esses experimentos, a gente vai utilizar o exemplo do cruzamento de indivíduos que apresentam semente lisa e semente amarela, com indivíduos que apresentam semente rugosa e verde. Baseando nos seus estudos anteriores, Mendel já sabia que as sementes amarelas elas eram dominantes sobre as sementes verdes e que as sementes lisas elas eram dominantes sobre as sementes rugosas. Em seu experimento, o Mendel sempre utilizava como geração parental progenitores puros, ou seja, que após várias gerações por autopolinização, geraram descendentes com as mesmas características, não tinha mistura de material genético. Desse cruzamento, o Mendel obteve 100% de ervilhas com sementes lisas e amarelas na geração F1. As plantas dessa geração são diíbridas, pois são heterozigotas para as duas características. Então, ela vai ser heterozigota para cor e heterozigota para característica da vagem. O Mendel, então, realizou o cruzamento entre os indivíduos da geração F1, obtendo sua geração F2. Nessa geração, o biólogo obteve 4 categorias fenotípicas, como a proporção de 9 para 3, para 3, para 1. 9 sementes lisas para 9 sementes amarelas lisas, características dominantes, para 3 sementes verdes lisas, para 3 sementes verdes rugosas e para uma semente verde rugosa. Então, Mendel fez essa análise das diferentes características das ervilhas, combinando de forma diíbrida. Seus resultados eles sempre demonstravam a mesma proporção fenotípica, 9 para 3, para 3, para 1. Então, ao realizar os experimentos, o Mendel procurava responder uma questão. Os fatores para determinada característica estão sempre juntos ou os fatores para diferentes características são herdados de maneira independente? Para responder essa dúvida, o cientista analisou o resultado de F1 e F2. Caso os alelos eles fossem transmitidos sempre juntos, os indivíduos da geração F1, eles deveriam produzir apenas 2 tipos de gameta. RV maiúsculo, então dominante com dominante, e recessivo com recessivo. Então, essa separação dos fatores formaria uma segunda geração com proporção 3 para 1, que é a mesma proporção da primeira lei de Mendel. Então, o que foi observado foi uma proporção 9 para 3 para 3 para 1. Com o resultado obtido, a gente pode concluir que a geração F1 produziu 4 tipos de gametas diferentes. Então, foram esses 4 tipos de gametas que foram produzidos. E, consequentemente, cada alelo é transmitido de maneira independente.
Então, além disso, quando ocorre a fecundação entre os indivíduos de F1, temos 4 tipos diferentes de gametas femininos e 4 tipos diferentes de gametas masculinos, que eles vão se combinar de 16 formas diferentes. Portanto, os alelos, eles se distribuem de maneira independente na fecundação, eles se combinam ao acaso. Então, aqui a gente tem um quadro demonstrando isso. Uma semente amarela lisa, uma semente verde rugosa. Então, essa aqui tem todas as características dominantes, essa aqui tem todas as características recessivas. Na hora da formação dos gametas, formou esse gameta e esse gameta. A geração F1, ela era uma geração de híbrida. Então, na separação dos gametas, eu tinha 4 tipos diferentes de gametas. Então, esse com esse formou esse com esse formou esse com esse formou esse com esse. Esses dois. Então, eu tenho 16 possibilidades de cruzamentos, ok? Então, qual é o enunciado da segunda lei de Mendel? A segregação independente, ela pode ser enunciada da seguinte forma: os pares de fatores para 2 ou mais características se segregam de forma independente na formação de gametas. Vamos lá, um exercício para a gente ilustrar essa segunda lei de Mendel. Se o indivíduo do genótipo A maiúsculo, A minúsculo, Bzão, Bzinho, for autofecundado o número de gametas diferentes por ele produzido e a proporção de indivíduos com genótipo Azim, Azim, Bezim, Bezim na sua prole serão respectivamente. Então, a gente tem aqui letra A, letra B, letra C. Então, vamos lá. Ele vai formar, gente, 4 gametas diferentes. Azão, Bezão, Azão, Bezinho, Azim, Bezão, Azim, Bezinho. Nesse cruzamento, então, cruza sempre esse com esse com esse, alinha com a coluna, tá? Então, a probabilidade de sair Azim, Azim, Bezim, Bezim é 1 para 16. Então, eu vou ter lá 4 gametas e uma possibilidade em 16. Ok? Eu espero que vocês tenham compreendido. Caso não tenha compreendido, pode me procurar. E até a próxima aula. Bons estudos!